Capítulo 8. O caminho para uma casa feliz. O sábio conta uma história de como Deus decidiu onde construir o seu templo. Em uma certa vila viviam dois irmãos que se amavam muito. O pai havia dado a cada um deles um campo com fonte de renda. Um deles prosperou e ficou muito rico, mas, para sua grande tristeza, ele não tinha filhos. O outro não prosperou financeiramente e era bastante necessitado, mas foi abençoado com uma família grande. Certa noite, o irmão pobre acordou e começou a pensar como deveria ser difícil para seu irmão rico não ter nenhum filho. Posso ser pobre, mas graças a Deus tenho filhos que me trazem muita alegria. Mas meu irmão, coitado, não tem filhos para alegrar seu coração, o que pode fazê-lo feliz. Ele pensou no que poderia fazer para agradá-lo e decidiu: pegarei um pouco da minha colheita toda noite e adicionarei a dele. Talvez a bênção adicional e a riqueza o consolarão. Então o irmão pobre passou a levar toda noite para levar ao campo do irmão metade da colheita do dia. Naquela mesma noite, o irmão rico também acordou e pensou na condição de seu irmão pobre. Sou tão rico, mas não tenho filhos para sustentar. Meu irmão pobre precisa tanto de dinheiro. Pegarei um pouco da minha colheita toda noite e adicionarei a dele. Ele também começou a pegar metade da colheita do dia e a levar ao campo do irmão. Por algum tempo, ignorando as ações um do outro, cada irmão levava metade da sua colheita diária ao campo vizinho. Nenhum deles entendia como o dia seguinte a própria colheita não havia diminuído, embora eles tivessem dado metade na noite anterior. Uma noite, o irmão pobre decidiu ficar acordado em seu campo para descobrir o que estava acontecendo. O irmão rico decidiu fazer o mesmo. Na calada da noite, os dois se encontraram e imediatamente entenderam o que estava fazendo, um para o outro. Eles se abraçaram e choraram com grande emoção. Quando Deus viu essa linda cena, decidiu que aquele lugar onde havia tanto amor fraternal seria a morada da sua presença divina. O templo sagrado foi construído ali. Ao mesmo tempo, uma história completamente oposta estava acontecendo em outro lugar. Havia também dois irmãos, um rico e sem filhos, e um pobre com uma grande família. A diferença é que, nesse caso, eles se odiavam. Na mesma noite em que os outros dois irmãos acordaram, esses dois irmãos também acordaram e pensaram um no outro. O pobre pensou: para que meu irmão precisa de tanta riqueza? Ele tem filhos para sustentar? Então ele decidiu roubar um pouco da colheita do irmão à noite. O irmão rico pensou: é o bastante que meu irmão seja abençoado com filhos. Não é justo que também tenha riqueza. Ele também decidiu roubar um pouco da colheita do irmão toda a noite. As visitas aconteceram algumas vezes, até que o irmão pobre decidiu ficar à espreita e flagrar o ladrão da sua colheita. O irmão rico teve a mesma ideia. Os irmãos se encontraram na calada da noite e entenderam o que estava acontecendo, e se atacaram. Quando Deus viu essa cena horrível, decidiu retirar sua presença daquele lugar. Ali foi construído um templo de idolatria que espalhava ódio, intolerância e conflito pelo mundo. Tudo depende de nós. Se abençoamos os irmãos da segunda história e somos intolerantes, discutimos e brigamos, Deus retira sua presença da nossa casa, que se torna local de conflito e sofrimento. Deus nos livre disso. Se queremos que a presença divina habite entre nós, devemos seguir o exemplo dos irmãos que se amavam. Temos que pensar compassivamente na esposa e em suas necessidades, e no que lhe trará alegria. Devemos entender
a vontade dela com alegria, mesmo que isso signifique sacrificar nossos próprios desejos. Quando Deus vê que nos comportamos dessa maneira, Ele concede sua santa presença em nosso lar, que se transforma em um pequeno templo sagrado, devido ao amor que é manifestado ali. O céu neste mundo. Deus deseja habitar entre nós, como Ele diz, e me farão um santuário e morarei entre eles. Êxodo 25:8 fala isso. Deus não se refere ao santuário dizendo, eu morarei nele, mas sim entre eles, em cada um de nós. A grande alegria de Deus é que cada casa judaica seja um pequeno santuário onde a presença divina possa habitar. Assim, não haveria necessidade de viajar até o Muro das Lamentações para orar. Poderíamos simplesmente ir a uma casa onde houvesse verdadeira paz entre marido e mulher e literalmente colocar notas de oração na caixa do correio. Uma casa de amor e paz é o recipiente que invoca todo tipo de bênção no mundo. Sucesso material, boa renda, boa saúde, satisfação, crescimento espiritual, felicidade, até a redenção final. E dependem de lares harmoniosos. Todos os funcionam melhor em um ambiente feliz e motivador, que deixa as pessoas emocionalmente saudáveis, mais eficientes, criativas e produtivas na sociedade. O homem que vive em uma casa de paz tem a mente livre para se concentrar nos estudos, trabalho, oração, crescimento pessoal e espiritual, generosidade e com os outros e todo tipo de bondade. Quando não há paz no lar, quase todos sofrem problemas emocionais. O que também é verdade, mas muito menos aparente, é que a futura redenção do mundo depende da paz no lar, como explica mais adiante com a ajuda de Deus. A importância da orientação. Em vários anos trabalhando com a questão da paz doméstica, encontrei um denominador comum para quase todos os casos. O casal não recebeu treinamento pré-nupcial adequado. A falta de orientação, a falta de alguém para ensinar todos os detalhes do relacionamento antes, durante o casamento, é fundamental para que a paz seja estabelecida também. Os casais com problemas são normais em todos os aspectos. O marido e a mulher não têm a intenção de ferir ou magoar um ao outro. Eles compartilham o objetivo de ter um relacionamento tranquilo e amoroso. O que falta é o know-how prático de como conseguir isso. Ninguém nunca os ensinou e nunca lhes ocorreu que havia algo a aprender. A falta do conhecimento de como entender, de como interpretar, dos princípios sobre relacionamento, o que significa uma mulher para o homem, o que significa o homem para a mulher, o que Deus pensa do homem para a mulher e da mulher para o homem, o que a palavra de Deus diz que o homem deve fazer e o que a mulher deve fazer na prática do dia a dia, como se comportar, como não se comportar, o que falar e o que não falar, como reagir, como não reagir. Tudo isso deve ser ensinado aos casais antes do casamento, antes da união de fato, antes de que eles coabitem um com o outro para sempre. Quando as pessoas estão dispostas a aprender as diferenças entre os sexos e como viver junto com harmonia, a paz se aproxima. No entanto, há muitos homens que recusam o estudo dos princípios básicos de um casamento próspero. Alguns pensam que não há necessidade. O que há para aprender? Perguntam eles. Meus pais aprenderam sobre paz no lar? Sou tão tolo que alguém precisa me explicar como viver com minha esposa? Assim como todos se casam e conseguem se virar, eu também conseguirei. Esse tipo de pensamento ou esse tipo de argumento se justifica quando o homem vive com um amigo. Uma dose do bom senso, sensibilidade e disposição para ceder são suficientes para dois homens viverem juntos em paz, mas o casamento consiste num homem vivendo com uma mulher diferente dele, que
de todas as maneiras. Ela vê o mundo e reage de modo diferente, e tem prioridades e valores diferentes. Sem entender como funciona uma mulher, o marido acaba cometendo grandes erros sem saber o que está fazendo errado. A falta de informação sobre o comportamento da mulher, sobre o que significa uma mulher para Deus, sobre como são seus pensamentos, compromete a paz no lar. E o homem que se preocupa em aprender, a estudar e a se render para praticar os ensinamentos, esse terá grande facilidade de adquirir paz, prosperidade na sua casa. Há uma diferença fundamental entre o homem e a mulher. Poucas pessoas entendem como essa diferença é extrema. O inimigo do homem é totalmente diferente do inimigo da mulher. O modo de pensar do homem e o seu apego a certas coisas e não a outras são muito diferentes do modo de que funciona uma mulher. Esse assunto requer um estudo profundo. Se os homens percebessem a grande diferença entre a composição espiritual e mental do homem e da mulher, certamente procurariam uma pessoa capaz de ensinar a arte da convivência entre um casal. Isso não depende apenas da inteligência, mas de estudo, de pesquisa, de conhecimento e de informação sobre comportamento. Assim como uma pessoa não espera entender de medicina sem estudar vários anos, o homem não pode querer entender a esposa, viver em paz com ela ou saber como tratá-la bem sem estudar o assunto. Apesar da diferença entre o homem e a mulher, o casamento também traz um novo pacote de regras para o marido cumprir. E cada uma delas requer bastante estudo. Assim como todas as outras regras da palavra, por exemplo, todos sabem que o homem precisa de orientação para colocar as suas orações em ordem corretamente. Como colocá-lo? O que fazer com as situações variadas? E assim por diante. Mesmo que o homem cumpre as suas regras e obedeça a palavra, se ele o faz da parte da sua vida aonde não precisa de ajuda, isso pouco importará. A regra é uma das mais simples, muito mais fácil que muitas outras regras envolvidas no casamento. Mesmo assim, é preciso bastante estudo para que seja cumprida adequadamente. Isso vale ainda mais para o casamento, que requer esforço, estudo, orientação, muita oração e assistência divina. Os sábios da palavra. Às vezes, até mesmo os grandes sábios, com vasto conhecimento em diversas áreas da palavra, não entendem porque precisam de orientação matrimonial, especialmente quando o professor tem menos conhecimento que eles em outros assuntos da palavra, relacionado a relacionamento. A resposta é essa. Os sábios estão nos ensinando as regras. Quem é sábio? Aquele que aprende com todos, como está escrito: com todos os que me ensinam, tornarei-me mais sábio. Salmo 119. Imagine uma pessoa com um problema cardíaco indo ao oftalmologista, mais famoso do mundo. O oftalmologista não teria vergonha nenhuma em indicar o paciente a um cardiologista, já que sabe que seu conhecimento sobre o funcionamento do coração é limitado. Ninguém recriminaria por isso. O homem pode ser um excelente estudioso da palavra e ainda assim saber muito pouco sobre como viver em paz com a esposa. Ele não deveria ter vergonha de consultar um mestre, um especialista na área de relacionamento conjugal, mesmo que esse último saiba menos em seu tratamento. A arrogância é o principal motivo pelo qual a pessoa não aceita orientação e não se esforça pelo sucesso no casamento. A arrogância faz a paz sentir que tudo está bem e o que o outro é que precisam mudar. Quase todos os problemas da paz no lar
vem de uma falta de conhecimento, o que significa que se o casal tivesse a orientação e o know-how adequado, os problemas nunca ocorreriam. Buscar esse conhecimento é um sinal de que a pessoa deseja melhorar. A perfeição da criação. O propósito da criação só pode ser realizado por meio da paz no lar. Não importa qual outra regra a pessoa cumpre ou em que outro serviço a Deus ela se envolve. Sem a paz no lar, neste mundo, Deus não alcança o propósito para o qual Ele criou o mundo, como será explicado aqui. Na criação do homem está escrito: e criou Deus o homem e a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27 diz isso. Com esse versículo, podemos entender que quem não é casado não pode ser chamado homem, pois apenas quando o macho e a fêmea foram unidos, eles foram chamados homem. Um homem sem uma mulher é um homem, e uma mulher sem um homem não tem o status de homem. Nessa mesma linha, os sábios diz: qualquer forma que não contenha aspectos masculinos e femininos não é uma forma elevada, pois a forma elevada sobre a qual é dito a imagem de Deus o criou era macho e também fêmea. Onde não há unidade entre macho e fêmea, ou seja, se não há amor entre eles, a palavra amor em hebraico tem o mesmo valor numérico da palavra em hebraico. Não há imagem divina se não houver unidade em amor entre o homem e uma mulher, entre o macho e uma fêmea, como diz Deus. O sábio acrescenta: onde macho e fêmea não estão juntos em união, Deus não concede sua presença divina àquele lugar. O homem pode ser a pessoa mais virtuosa do mundo, mas se não há união entre ele e sua esposa, Deus não habita em sua casa. O mestre ainda afirma: não, o homem sem mulher, não a mulher sem homem, e não os dois sem a presença divina. Um homem sem uma mulher e vice-versa não é nada, a mesma. E mais, os dois juntos sem a presença divina também não são nada. Se eles não têm paz no lar, a presença divina não estará entre eles. Mas quando eles merecem ter paz no lar, a presença divina habita entre eles. Só então pode haver perfeição. O mestre ainda acrescenta: é um fato simples que a presença divina não esteja com o homem que vive sem uma mulher. A presença divina mora em uma casa primordialmente pelo mérito da esposa. Dessa pequena coleção de ensinamentos, podemos entender que a criação não pode chegar ao seu propósito de atingir a perfeição sem a paz no lar. O propósito da criação foi o desejo de Deus de ter uma morada nos mundos inferiores, ou seja, neste mundo. Com ele, só concede sua presença divina neste mundo aos lares de verdadeira união e amor. A paz no lar é um elemento necessário para que o propósito da criação seja realizado, para que Deus habite no amor. Não é bom que seja o homem só. Gênesis 2,18 diz isso. O homem que não se casa, não cumpre o propósito da criação. A presença divina só habita onde há masculino e feminino. Um homem solteiro, por mais virtuoso que seja, não é capaz de trazer a presença divina a este mundo. Portanto, vários grandes líderes que ficaram viúvos em idade avançada se casaram novamente, mesmo podendo continuar a viver sem uma esposa. Quando sua primeira mulher faleceu, o sábio, que seu mérito nos proteja, casou-se de novo rapidamente. Ele notou que, se não fosse por vergonha, ele teria se casado imediatamente após o término do mês de luto pela esposa, como a sua religião o orienta. Não é bom que esteja o homem só. Ele queria diminuir o tempo em que tinha o status de não ser bom. Mesmo quando o homem se casa, ele não exerce sua obrigação de cumprir o propósito da criação até que tenha a paz no lar.
Os casais que vivem em conflito não cumprem o propósito da criação e prejudicam a própria alma. A presença divina espera para descer, mas não pode. Os conflitos entre eles causam conflitos e separação nos mundos superiores. Deus nos livre disso. Somente quando o homem se casa e tem paz e harmonia de verdade com sua esposa, não apenas um cessar-fogo ou uma trégua, o mundo pode alcançar a perfeição. A paz e o amor entre o casal invoca a presença divina, que por sua vez traz bênção e abundância a todo o mundo. Tudo pelo mérito do casal que vive em paz, assim como na história dos dois irmãos que se amavam. Podemos concluir que todo marido deve estar consciente da necessidade de aprender e se esforçar para conseguir a paz no lar. Mesmo quem acha que conseguir isso deve ter uma mente que talvez não saiba o que seja a verdadeira paz no lar. Como dito, não estamos falando de um cessar-fogo ou de um tratado de paz, mas sim paz no lar, o que significa união e amor absoluto, em que o amor é igual a um. A necessidade de orientação sobre como alcançar a paz no lar é incontestável. A paz no lar não é como outras regras, é uma regra da qual toda a criação depende. O Salmo 89 diz: a bondade é a fundação sobre a qual foi edificado o mundo. Se o lar é um microcosmos do mundo, podemos também dizer que o lar é edificado sobre a bondade. Na Ética dos Pais está escrito: o mundo se sustenta entre três coisas: estudo da palavra, serviço a Deus e a bondade. Os atos de bondade sustentam o lar e o mundo. A bondade do marido, que sustenta e constrói o mundo, é somente aquela feita depois de que ele é bom com a esposa. Se ele se preocupou com as necessidades dela, para que não lhe falte nada e que ela seja feliz, se daí então ele entende as necessidades dos outros, não há limite para a sua recompensa. O homem que é bom fora da casa, mas se esquece da esposa, enfrenta um difícil desafio. Aos seus olhos, e para quase todos os que conhecem, ele é realmente generoso. Ele é respeitado e honrado em sua comunidade. As pessoas gostam e querem estar perto dele. Ele se sente bom porque todos os seus atos de bondade e pelo retorno, o reconhecimento que recebe. Como diz o Talmud, ou a palavra, o mundo se sustenta pelo mérito das suas ações. Quando ele chega a casa, espera receber da esposa o mesmo tratamento caloroso e respeitoso, ele sabe que suas boas ações ele sabe de suas boas ações e acha que a mulher deve ser grata por ser casada com um homem bondoso, atencioso e amado. Mas a realidade que encontra é bem diferente. A esposa é cheia de raiva, desprezo, reclamação contra ele. Ela não o respeita. A posição do marido fora de casa não a impressiona. As queixas da esposa são totalmente justificadas. Ela deveria ser prioridade máxima, mas não é. Ele passa o dia fazendo favores para os outros, menos para ela. Ela não entende por que está em último lugar na lista de prioridades do marido. Porque ela é inferior a todo mundo. Porque ele é bom com todos os que não e não com ela, porque ele tem tempo para estranhos e não para ela. Após estudar o capítulo, em primeiro lugar, o homem já pode entender o erro que um marido assim está cometendo. Mas o marido ingênuo que desconhece a mensagem do em primeiro lugar pode achar que seu comportamento e suas expectativas são justificados. Suponha que uma história termine com os dois lados reclamando. O marido reclama que a esposa não respeita, como todo mundo, e a mulher reclama que está em último lugar na vida do marido. Mas isso não acaba aqui. A frustração da esposa cresce a cada dia. Ela sempre reclama que o marido não tem tempo e não faz nada por ela. O marido não entende e vê a esposa como uma bruxa egoísta que se quer impedi-lo de fazer as suas boas ações. Isso leva a esposa ao desespero e a um desgaste emocional profundo. O pobre de sua família vem em primeiro lugar. Por que um homem consideraria a própria esposa como sua última prioridade?
Deveria ele, tão perverso e cruel? Não, ele apenas esqueceu uma regra essencial da bondade, ou seja, que o pobre da própria família vem em primeiro lugar. O mestre explica: emprestarás dinheiro a meu povo, ao pobre que está contigo. Êxodo 22, 24. Pobres ou rico, o pobre vem em primeiro. O pobre da sua cidade e o pobre de outra cidade, o pobre da sua cidade vem primeiro. O pobre da sua família, o pobre da sua cidade, o pobre da sua família vem primeiro. Essas regras são fundamentais para o entendimento na hora de fazer uma bondade. Se a pessoa quer dar a caridade, emprestar dinheiro ou fazer qualquer outro ato de bondade, há muitos que precisam de ajuda. Ricos, pobres, vizinhos e etc. Mas o pobre da família vem em primeiro lugar. Se sobra alguma coisa, a pessoa deve então ajudar o vizinho e assim por diante. Nossa obrigação principal é com a própria família. Somente depois é que podemos ajudar os necessitados. Quando inspiramos a fazer atos de bondade, devemos lembrar que a bondade começa em casa com a própria esposa. Depois de ser generoso com ela, você pode aproveitar e fazer mais caridade fora de casa, para a vizinhança ou para o mundo, e será abençoado. O teste decisivo do caráter de um homem é o modo como ele se comporta na própria casa, entre quatro paredes. Isso vale para todos os traços de personalidade, especialmente a bondade, a generosidade. Se o homem não é bom e generoso com a esposa, é um sinal de que qualquer bondade feita fora de casa é falsa. Um show montado com segundas intenções. O teste é especificamente com relação à esposa e não aos filhos, pois há muitos maridos que tratam bem os filhos, mas não tratam bem a esposa. Trata-se de um grande erro, já que esse tipo de comportamento mostra à esposa que seu marido não a ama, mas somente aos filhos. O mestre, de abençoada memória, também declara: há pessoas que fazem caridade com todos, mas não com os membros da própria família, e penso que quando chegarem ao mundo da verdade, os portões do jardim do Éden se abrirão. Aí, ai delas, e ai das suas almas, pois não percebem que todos os seus atos de bondade são vãos. Gratidão. Em Êxodo, Deus ordenou que Arão golpeasse a areia com seu bastão, e dali sairiam milhões de piolhos. A terceira das 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito. A questão é que por essa praga tinha que acontecer por meio de Arão e não de Moisés. O mestre responde: não era apropriado para a areia ser golpeada por Moisés, já que ela o protegeu quando ele matou o egípcio e o enterrou na areia. Portanto, Arão foi encarregado de golpeá-la. Essa é a proporção de gratidão que Deus espera de nós. A areia é um objeto inanimado que não escolheu conscientemente ajudar Moisés pela natureza. As coisas podem ser enterradas na areia. Além do mais, a bondade que a areia faz para Moisés ocorrera havia mais de 70 anos. Mesmo assim, Deus quis que Moisés lembrasse como a areia o ajudou e que fosse grato, não apenas aos poucos centímetros que usou, mas a toda a areia do mundo. Transformar a areia em piolhos seria ingratidão da parte de Moisés. Então Arão teve que iniciar a praga. Se essa é a medida de gratidão que devemos demonstrar a objetos inanimados que nos beneficiaram com alguma maneira, temos de ser ainda mais gratos ao ser humano que nos ajudou. A areia não tem sentimentos, mas as pessoas sim. Devemos ser ainda mais gratos à esposa, que faz tanto por nós e que é especialmente sensível e emotiva. O ingrato não tem conexão com Deus. Nossos sábios dizem que quem nega a bondade recebida de um amigo acaba negando a bondade de Deus. O ingrato não tem conexão com Deus. Nossos sábios dizem que quem nega a bondade recebida de um amigo acaba negando a bondade de Deus.
Para aprender a ser grato a Deus, devemos primeiro aprender a ser gratos à areia, como Moisés. Antes de reconhecermos e sermos gratos pela bondade de Deus, devemos reconhecer a bondade dos amigos, da esposa, até mesmo dos benefícios trazidos por objetos inanimados. Sem gratidão aos agentes da bondade de Deus, não podemos ser gratos a Deus, a verdadeira fonte da bondade. Portanto, é proibido tratar com desrespeito aquilo que nos serviu ou beneficiou de alguma maneira. Até pisar em roupas não é permitido, para que tenhamos um senso de gratidão. Por isso, certamente devemos honrar o ser humano que tenha feito algo por nós. O mestre ainda escreve: não envergonhe a pessoa que o beneficiou. Apesar de ser proibido humilhar qualquer um, é bem pior humilhar a pessoa que nos fez bem, já que isso demonstra ingratidão. Lição de casa. Cultivar a gratidão requer tempo e esforço. Uma boa maneira é comprar um caderno e escrever todas as gentilezas que a sua esposa faz ou já fez por você. Se você registrar apenas uma fração das suas boas ações, o caderno se completará rapidamente. Se você anotar tudo o que ela já fez, preencherá vários cadernos. Depois de fazer isso, é preciso revisar a lista e adicionar tópicos periodicamente. Então, você pode procurar sua esposa e agradecer por tudo. Um caderno de gratidão é uma boa prática para lembrar e reconhecer todos que foram bons conosco, nossos pais, professores, amigos, até mesmo estranhos. Se registrarmos boas ações por escrito, desenvolvemos nosso senso de gratidão e ficamos mais inclinados a expressar esse sentimento. Podemos também contemplar os bens que recebemos de objetos inanimados e animados e pensar em como eles contribuem para a nossa vida e bem-estar. Desse modo, podemos tornar a gratidão uma segunda natureza, e a gratidão nos traz alegria. Quando vemos a metade do copo cheio, em vez de olhar a metade vazia, chegamos mais perto da santidade e da paz e de Deus. O simples exercício de expressar gratidão pode mudar todo o nosso olhar sobre a vida. Primeiro, a gratidão começa em casa, com a própria esposa. Essa é a área que o inimigo mais se esforça para fazer o homem ver apenas o negativo. A mulher, mais que qualquer um, merece gratidão do marido, pois ninguém faz mais por um homem do que a sua esposa. O marido deve dizer à esposa que reconhece todos os seus atos de bondade para com ele. Quando a esposa vê que o marido aprecia o que ela faz por ele, agradecendo e elogiando, ela tem força para continuar. Ela ajudará o marido para o bem e irá querer fazer mais por ele, pois é um prazer agradar alguém que é realmente grato e sabe como expressar sua gratidão. Aprendendo a sorrir. Se o marido registra e revisa regularmente tudo que a esposa faz por ele, então, quando ela cometer algum erro ou mostrar alguma falha de caráter, como todos acabam fazendo, essas imperfeições não terão importância, comparados a toda a bondade dela. Um erro ou uma falha não são nada aos olhos de um marido grato e compreensivo. Ele pensa apenas no que ela faz e em como ele precisa agradecê-la e retribuir sua bondade de todas as maneiras possíveis. Quanto mais ele contempla o que ela faz por ele, mais ele a amará. E quanto mais ele a ama e é bom com ela, mais ela retribuirá esse amor e contribuirá sendo generosa. Quando a mulher se sente valorizada, vê a concretização de seus esforços e tem forças para continuar sua difícil tarefa. Nada é pior que sentir que ninguém valoriza nosso trabalho sem esforço positivo. A pessoa acaba parando de trabalhar dizendo: ninguém reconhece o meu trabalho de qualquer jeito. O que adianta continuar? Se o marido é ingrato e não reconhece toda a bondade da sua mulher, um dia ela não será mais generosa e o relacionamento passará de doce a azedo. O ingrato. Nada é mais desprezível que um ingrato. Segundo os sábios, é proibido fazer qualquer boa ação para o ingrato. De fato,
Eles dizem que o favor que se faz a uma pessoa assim são equivalentes à idolatria, porque os sábios foram tão rigorosos. Simples, a raiz da ingratidão é a arrogância, a mãe de todo pecado. O arrogante acha que merece tudo, que todos lhe devem algo e que os outros devem ficar felizes em poder servi-lo. Quando dizemos a um arrogante que ele deve agradecer à esposa tudo o que ela faz por ele, ele diz: o quê? Tenho de agradecer? Por quê? Eu aguento, ela é que deveria me agradecer. Essa era a atitude do perverso Amã, que se autodeclarou uma divindade e disse que todos deveriam servi-lo e se curvar diante dele. Quem é generoso como um arrogante é semelhante ao idólatra. Ele negará a bondade de Deus. O homem que não reconhece a bondade dos outros para com ele, certamente negará a bondade de Deus. A pessoa boa é apenas um agente da bondade de Deus. Se o receptor não reconhece a bondade que está recebendo do outro ser humano, como pode discernir a verdadeira fonte de ser grato a Deus? Em outras palavras, se ele não reconhece o agente, como vai se lembrar do remetente? A palavra afirma que, sob o período antes da redenção final, o rosto da geração lembrará o rosto de um cachorro. A interpretação aceita dessa declaração é que ela nos ensina sobre sofrimento. O cachorro morde a vara que o agride sem olhar a pessoa que segura a vara. Desse modo, as pessoas lutarão contra quem as fere, sem procurar aquele que realmente mandou o sofrimento. De acordo com o que os sábios nos ensinaram sobre o ingrato, ou seja, que ele não reconhece a generosidade dos amigos e acaba negando a bondade de Deus, podemos entender de outra maneira a passagem que menciona acima. Se você estende uma vara a um cachorro com um bife na ponta, ele não notará a vara, já que está fixado no bife. Ele também não perceberá a pessoa que lhe estende a vara. Do mesmo modo, os homens estão tão absorvidos em seus desejos que não notam quem provê as suas necessidades. Eles não veem a vara, ficam tão fixados em satisfazer seus desejos que não têm tempo para agradecer ao provedor, ao mestre do universo. A ingratidão à esposa é uma repetição do erro de Adão. Deus o questionou: acaso a árvore de que te ordenei não comer dela, comeste? E disse o homem: a mulher que me deste comigo, para mim, ela deu-me da árvore e comi. Gênesis 3, 11 e 12. Segundo os sábios, Adão negou a bondade de Deus, que lhe deu uma mulher para ajudá-lo. Assim que tropeçou, ele culpou a esposa e Deus. Ele disse a Deus: a mulher que me destes é culpada, e tu és culpado por me dar uma esposa assim. O mestre escreveu que Adão retribuiu o bem com o mal. Quando a esposa sente que o marido não a valoriza, ela compreensivelmente tem queixa sobre ele. Se o marido escuta as reclamações e melhora, restaura a paz em casa. Mas na maioria dos casos, quando o homem não compreende e não aprende a ser grato, ele não entende que a mulher quer dele. Ele não entende o que lhe falta e a coloca para baixo, dizendo que ela é arrogante porque quer que os outros a elogiem o tempo todo. Ele faz com que ela se sinta culpada e que resulta em um descontentamento absurdo. A esposa não valorizada pode achar que a morte é melhor que a vida, pois ao menos o seu sofrimento terminaria. Assim como o marido a desrespeitando, é como se ela tivesse lhe atirado flechas, uma após a outra. Esses conflitos são como facas em seu coração, e cada vez que ela lembra o que ele disse, a faca é fincada novamente. Isso pode acontecer centenas de vezes por dia. O que eu fiz para ela? Por que ele me diz essas coisas? O mundo de uma esposa tão infeliz é escuro e triste. Gratidão a Deus. A arrogância é a raiz da ingratidão e também a raiz da raiva, estresse e depressão.
O arrogante pensa que todos devem agir conforme os seus desejos. Ele acha que Deus lhe deve alguma coisa e se interessa cada vez que não recebe, se estressa cada vez que não recebe exatamente o que quer. Assim que algo não acontece exatamente de acordo com seus planos, ele fica nervoso. Ele guarda rancor contra Deus e isso leva à depressão. O mestre escreve claramente que quando as pessoas ficam deprimidas, é como se tivessem com raiva de Deus por não receberem o que querem. Essas pessoas guardam rancor contra Deus, mesmo que não o expressem abertamente. A depressão é um sinal das mágoas das pessoas com Deus, por não terem recebido o que achavam que mereciam, ou por não ter visto tudo de bom e todas as coisas boas que lhe foi dada por Deus através de pessoas e através de objetos animados ou inanimados. O sentimento do ingrato, de que Deus lhe deve alguma coisa, deriva-se do sentimento de que as pessoas lhe devem alguma coisa. Desde a infância, o ingrato não dá valor ao que seus pais fazem por ele. Agora, ele pensa que a esposa tem a obrigação de lhe servir. Da perspectiva do ingrato, não há nada a agradecer. Ao contrário, como as pessoas lhe devem as coisas. Ele tem o direito de reclamar quando não recebe o que merece. Se o homem sabe que ninguém lhe deve nada e que não merece nada neste mundo, ele é grato por qualquer farvorzinho. Isso é humildade. E trabalhar para conseguir a paz no lar significa esforçar-se para conseguir humildade. Quando o marido dedica um tempo todo dia para contemplar a benevolência da esposa e em sua tentativa de aumentar seu sentimento de gratidão, ele se aproxima de Deus e consegue mais humildade, o marido humilde está sempre expressando sua gratidão pela esposa, dizendo que aprecia e que reconhece tudo que ela faz. Ele também agradece a Deus, reconhecendo a verdadeira fonte da sua boa sorte, louvando-o pela bênção de ter uma esposa tão boa e por todas as outras bênçãos da sua vida. A casa é o verdadeiro teste das características do homem. Fora de casa é fácil fazer cena. A verdadeira face aparece quando o marido está sozinho com a mulher e os filhos. A humildade, raiz de todas as boas qualidades, começa em casa, com a própria esposa. O homem demonstra essa qualidade por meio da gratidão e do respeito à esposa. A perfeição da criação, portanto, depende da paz no lar. Quando lutamos por paz no lar, estamos realmente tentando nos tornar pessoas humildes e apreciadoras, felizes e generosas. Para terminar, quando conseguimos isso, nossa casa se torna uma morada apropriada para a presença divina.